Fala, pequenos gafanhotos, como é que vocês estão aí na quarentena? Espero que estejam todos bem. Esse momento não é um momento fácil, é um momento complicado aí da história, mas estamos aqui para dar uma força, para dar uma ajuda para vocês aí, retomar alguns conceitos que a gente já estudou, né, antes da quarentena, certo? No segmento 2, né, em Sociologia, nós estamos estudando Antropologia, ok? Antropologia, como vocês já sabem, a gente precisa entender a origem etimológica da palavra antes de começar a entrar nos conceitos específicos. Antropo significa antropo de homem, né? Logia, logos, que é ciência, e nesse sentido nós vamos tentar sempre abarcar os aspectos culturais e biológicos. E o que mais importa para nós nesse momento é entender, primeiro, as relações entre os homens e os meios em que eles estão inseridos, entre o homem e a cultura, e entre o homem com o próprio homem, ok? Como que a gente pode definir, então, cultura, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, né, a cultura. É claro que em alguns momentos a gente vai ver um pouco de genética para entender o porquê que não existem raças, né, dentro da espécie humana, mas num primeiro momento a gente vai ficar, né, atrelado à cultura. Então o que é cultura, né? Cultura é toda a prática, tudo aquilo que é um instrumento, tudo aquilo que é saber, tudo aquilo que dá vida, né, às sociedades humanas, ok? E é através da cultura, inclusive, que nós construímos nossa identidade, certo? Por exemplo, eu, brasileiro, né, sou brasileiro, sou do Paraná, existe uma cultura aqui no Paraná, que tem, obviamente, a ver com o meio, mas não é só isso, né, tem a ver com a história, e isso tudo faz parte e constrói a nossa identidade, ok? E claro que as culturas podem manter relações de conflito, tolerância ou aceitação. Isso depende muito, né, da realidade sócio-histórica, econômica, enfim. São N fatores aí que a gente vai poder selecionar para poder falar dessas relações entre as diversas culturas. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que existem duas espécies de cultura. Cultura material, né, que é um conjunto de bens culturais que são tangíveis, podem ser tocados pela sociedade, como ferramentas, construções, alimentos, utensílios. Tem alguns exemplos, né? A gente trabalhou em sala de aula, o Cristo Redentor, né, o Estádio do Maracanã, a Basílica, Nossa Senhora Aparecida, são culturas materiais. É claro que as culturas materiais elas vão ter relações com as culturas imateriais, muitas vezes, né? Como, por exemplo, se eu falo do Estádio do Maracanã, eu estou falando de uma prática, por exemplo, esportiva, que é o futebol, né? E quando eu falo de uma prática esportiva, eu já não estou mais falando da cultura material, apesar de a gente, quando a gente fala de uma prática esportiva, ser algo tangível, mas a prática em si, né, as normas dos jogos, a regra do jogo, toda a simbologia que envolve um esporte, por exemplo, né, quando se trata de um time, né, de um lema, enfim, é uma cultura imaterial, ok? Então tudo aquilo que são práticas, representações, expressões, fazem parte do que nós conhecemos como cultura imaterial. A gente trabalhou vários exemplos em sala de aula, né? Uma cultura imaterial que é própria do Brasil é a capoeira, apesar de ter origem africana, né? Se advindo de uma luta que veio junto com os escravos da África, a capoeira pode ser entendida como uma cultura imaterial. Outro exemplo é a festa da lavagem da escadaria da Igreja do Bonfim, o frevo, o candomblé, né, os bailes funk. Professor, mas, poxa, baile funk eu não considero uma cultura muito erudita, podemos dizer assim. Se essa cultura já faz parte da cultura popular, como que eu posso encarar isso? Galera, a gente nem entrou ainda na questão da cultura de massa, nem da indústria cultural que os frankfurtianos vão falar, e a gente vai abordar em outro momento, beleza? Música sertaneja, mesma coisa, né? E aí a gente entrou numa coisa que é muito importante a gente definir, distinguir, que é a diferença entre raça e etnia, ok? Bom, nós vamos estudar etnias, nós não vamos estudar raças, mas o conceito de raça ele é constantemente utilizado, ok? O que seria então raça, né? É um grupo de pessoas com características morfológicas específicas, né? E aí a gente vai pensar no negro, no índio, no europeu, enfim, né? Porque eles têm determinadas características morfológicas que não definem quem eles são, mas obviamente são perceptíveis, né? E o que para nós interessa
principalmente são as etnias. O que é uma etnia, né? Que é o que caracteriza um grupo de pessoas distinto do seu, né? Que envolve também características fisiológicas, morfológicas, mas não está diretamente relacionado. Por exemplo, como que eu vou identificar um brasileiro fora do país? Pode ser qualquer pessoa, né? Que tenha determinadas características morfológicas, né? Uma pessoa morena, assim como eu, pode ser um loiro, uma pessoa que tem características asiáticas. Então é difícil a gente definir, né, nesse sentido, né? A raça é um termo não científico, apesar de ser um termo utilizado, né, dentro de algumas ciências. Etnia, que é o que nos interessa, está relacionado a parentesco, religião, linguagem, território, nacionalidade, aparência física, como eu já disse, né? E a raça está muito atrelada a estereótipo e preconceito. Como assim, professor? Estereótipo é um conceito da psicologia, vocês podem buscar aí depois aí em vídeos no YouTube, pesquisar aí em alguns sites confiáveis na área da psicologia, vocês vão entender que estereótipo é uma forma que a nossa mente tem de poder organizar as informações. A gente tem estereótipo de tudo, a gente tem estereótipo do que é um aparelho celular, a gente tem estereótipo do que é uma cadeira, a gente tem estereótipo do que é uma arma, mas a gente só consegue organizar essas informações com essa filtragem que a nossa mente faz, que é o estereótipo. E aí a gente remete esse estereótipo às pessoas, e isso pode fazer com que a gente tenha determinados preconceitos, né? Que leva à ideia de raça, né? Então geralmente a gente fala, já ouvi, né, pessoas usarem no senso comum, né, a ideia de essa raça aí não presta. O que ele quer dizer? Que um indivíduo com características morfológicas específicas é má pessoa. Isso não tem sentido nenhum, né, cientificamente falando. Já o que serve para nós aqui é o estudo da cultura, né? Entender o que é cultura e como a cultura é. Okay? Mas como que pode existirem, né, estudos aí centrados numa noção de raça? Porque, obviamente, houve um período na história da humanidade em que conceitos como eugenia, por exemplo, inclusive muito difundido por Francis Galton, né, para apoiar a perspectiva nazista que ele tinha, né, sobre defender o arianismo, defender toda essa percepção nazifascista, né, da época, da Alemanha na época, né, essa ideia ela foi muito difundida, de que existe uma organização genética, ela não se origina aí, mas ela tem relação muito forte nesse momento da história, né, mas essa ideia de que existe, por meio de uma seleção natural e organização genética, uma hierarquia de raças dentro da própria espécie humana. Lembrando que o fato de nós termos melanina ou não a mais na pele não significa necessariamente que somos melhores, né? Enfim, mas isso é uma questão que infelizmente existe, né? E aí como a gente consegue distinguir, né, e falar que essa ideia de raça ela não existe mesmo, né? Então, galera, do ponto de vista biológico, né, não existem raças humanas, né? E não sou eu que estou dizendo, né? O professor doutor Sérgio Danilo Pena, ele é geneticista, né, médico geneticista, e aqui eu retirei um trecho de uma entrevista que ele deu, falando sobre isso, né? Raças humanas não existem, trata-se de um conceito inventado, garante o geneticista Sérgio Pena. Facilmente vocês encontram o currículo dele no CNPq, né? Só digitar no Google CNPq Sérgio Pena e vocês vão ver de qual estirpe de cientista eu estou falando aqui, para poder me apoiar e para poder explicar para vocês esses conceitos, beleza? Dentre essas várias pesquisas que já foram realizadas, uma delas se destacou pelo fato deles, dos geneticistas pegarem dois grupos de pessoas com características morfológicas distintas, né, e trocar as informações, né, genéticas, comparar, né, as informações genéticas, que a gente já trabalhou isso em sala de aula. Um grupo de pessoas com características morfológicas do povo nórdico, lá do nordeste da Europa, lá na Alemanha, Áustria, enfim, e um grupo de pessoas com características morfológicas do povo africano. E aí eles cruzaram essas informações genéticas, né, e descobriram que existe sim a diferença, só que a diferença é ínfima, né, é uma diferença de 0,005%, né, do genoma humano. Ou seja, não existem, né, do ponto de vista biológico, raças humanas. E se essa diferença fosse necessária para distinguir, fazer essa distinção entre
as raças dentro da espécie humana, nós teríamos aí milhões de raças, né? Então seria difícil aí para a gente distinguir, ok? E aí uma pergunta que acaba remetendo à sociologia da violência, que vem para nós, é por que então, professor, existem conflitos de raças, né? Por que existem esses conflitos? Então, na verdade, pessoal, esses conflitos eles são frutos, né, de estereótipos sociais, não de fatos científicos, né? Questões sociais mesmo que vão implicar, né, nesses conflitos. E aí a história é uma ciência que pode elucidar vocês e trazer mais conteúdo aí, né, para vocês entenderem essa questão, ok? Por exemplo, né, no Brasil vigorou no final do século XIX uma chamada política de branqueamento, onde eles iam na mistura das raças, né, que eles chamavam de raças, né, a causa do atraso, né, de um povo, né, no caso do povo brasileiro. Então não era a corrupção o problema para os políticos lá na época, né, para os deputados na época. Para eles o principal problema seria a mistura de raças, né? Então teria que eliminar essa mistura de raças, e essa política ela funcionou principalmente no sul do país, inclusive a região que mais hoje, infelizmente, é a região que mais consome conteúdo neonazista, né, na internet. Existem várias pesquisas aí que demonstram isso, ok? Então o indivíduo que tem essa percepção racista, né, da vida, ele acaba sendo um indivíduo que não consegue compreender, né, a cultura do outro como ela se coloca realmente, né, o que a gente conhece como etnocentrismo, né. Etnocentrismo, né, é você colocar uma etnia como centro de todas as outras, né, e é diferentemente do que a gente faz em antropologia, né, porque o nosso objeto de pesquisa ele precisa ser explorado de uma forma diferente, e é através da alteridade que a gente faz isso, né? Alter vem de outro, idade é você conseguir se colocar na identidade do outro, é você conseguir olhar para aquela cultura a partir dos olhos daquela outra pessoa, né? Do quem faz parte daquela cultura. Isso é a alteridade, né? Tem a ver com o alter ego, né? Conceito da psicanálise, que é você se colocar no lugar do outro, é você ter essa capacidade de consciência, nível de consciência, né, de se colocar no lugar do outro, ok? Então, essa ideia do etnocentrismo está muito atrelada ao evolucionismo, a um conceito pseudocientífico da eugenia, a ideia de que quem é o povo mais evoluído seriam, né, os europeus, o eurocentrismo é um exemplo de etnocentrismo, né? Quando você afirma uma cultura em detrimento da outra, quando você repudia uma cultura em detrimento da outra, né, e coloca um grupo de pessoas, como no caso do eurocentrismo, como superiores aos africanos, aos asiáticos, aos ameríndios, aí você está percebendo um exemplo de etnocentrismo que faz parte da cultura ocidental aí do conhecimento e vai implicar em várias outras percepções, como por exemplo na história, né? Ok? Então, um exemplo claro disso foi a incompreensão dos valores socioculturais dos portugueses em relação aos indígenas, né? Quando eles chegaram aqui, muita coisa se perdeu porque eles não compreendiam o valor, né, da cultura do índio. Já quando você consegue considerar o outro, quando você consegue valorizar, respeitar a cultura do outro, você está exercendo a alteridade, que é um princípio fundamental para se fazer antropologia, né? Sem alteridade não existe, né, antropologia. E também essa alteridade também é conceituada, conhecida como, vocês podem ver ali, né, relativismo cultural, ok? Sinônimo de alteridade dentro da antropologia, ok? E para finalizar, né, galerinha, o que seria a nossa identidade cultural? É um conjunto vivo de relações sociais, patrimônio simbólico, historicamente compartilhados, que estabelece a relação, né, de comunhão entre valores, né, princípios, todas as regras que regem uma determinada sociedade. Isso tudo vai fazer parte de uma identidade cultural, ok? Não por acaso, né, os países desenvolvidos investem em cultura.